Você está fazendo o seu portfólio de dados da forma errada. Então no vídeo de hoje, além de quebrar os principais mitos sobre portfólio, a gente vai explorar o passo a passo de como que você pode criar um portfólio ideal antes de aplicar para as vagas, para a vaga que você deseja, ou seja para uma promoção, como é que você vai deixar o seu currículo da melhor forma possível, considerando esse portfólio. Então vamos lá, se você não me conhece, meu nome é Danilo, seja muito bem-vindo ao canal Carreira Analítica. Nosso canal é o que mais cresce na área de dados no Brasil. Muito obrigado pela confiança. Se você não tiver inscrito ainda, deixa a inscrição. Direto ao tema então, muita gente me pergunta como fazer um portfólio ideal. É uma das perguntas que eu mais recebo, inclusive, tanto aqui quanto no Instagram. Qual que é o primeiro ponto aqui que eu gostaria de trazer? Eu, como entrevistador ou entrevistado, eu nunca vi um entrevistador pedir um portfólio. Eu nunca pedi um portfólio também. É claro que eu já recebi vários. E aí na hora que você recebe, você pode até ver, isso pode agregar valor, até por isso mesmo que eu acho que você que está entrando na área de dados, dependendo do caso, dependendo do estágio que você esteja, eu acho sim que vale a pena você dedicar tempo para criar um portfólio, mas o primeiro mito aqui é de que geralmente as empresas não ligam tanto assim quanto você imagina. E eu vou explicar por quê. Geralmente a empresa ela não tem tanto tempo assim durante os processos. Os processos levam meses às vezes, mas as empresas elas querem focar mais na parte do negócio. Então a empresa quer ali ter uma conversa, em muitos casos, rápida, ou aplicar um case já direto ao ponto, e assim fica mais fácil para a empresa seguir essa linha, seguir essa fórmula que eles mesmos têm lá, e vai ser mais fácil até inclusive comparar os candidatos e chegar numa conclusão final de qual é o melhor candidato para aquela vaga. Por isso que os case studies, os estudos de caso, são muito mais comuns do que realmente precisar de um portfólio. Porque a empresa, ela te fala do que ela precisa e você prova ali que você dá conta de resolver problemas da forma que a empresa quer, ou pelo menos da forma que ela colocou na entrevista. Ou seja, portfólio é importante, mas não é tanto assim quanto a gente imagina. Tem apenas uma exceção. Se você ainda não tem experiência nenhuma na área de dados, obviamente o portfólio vai ser o que vai chegar mais próximo daquela experiência que você poderia colocar no currículo. Ou seja, para você que já tem experiência, é muito mais vantajoso, na maior parte dos casos, você gastar o tempo da entrevista ali, gastar o espaço do seu currículo, explorando os problemas que você já resolveu, porque aí são problemas reais. O portfólio geralmente não é um problema super real, você até pode explorar, resolver alguma coisa real, mas geralmente problema de empresa é uma coisa muito mais próxima daquilo que a empresa realmente está procurando. Mas se você não tem experiência ainda, então invista um tempo aí para criar um portfólio. E principalmente pelos seguintes fatores. Primeira coisa, o portfólio vai te forçar a aprender sobre ferramentas. Se for uma empresa que tá buscando alguém que vai trabalhar com Power BI o tempo todo, claro que se você chegar ali com uma dashboard criada em Power BI, você já vai mostrar que você domina aquela ferramenta. Isso já vai ser uma vantagem. Então vamos supor que você ainda não dominasse o Power BI, você está investindo tempo ali estudando o Power BI. Se você ainda não estiver trabalhando com Power BI, o portfólio vai ser provavelmente a melhor forma que você vai ter de praticar e realmente criar um produto, porque existem dois tipos de estudo, né? Tem aquele estudo que a gente está simplesmente absorvendo o conteúdo, absorvendo através de um vídeo, através de uma formação, e tem aquela forma de estudo que é a execução, que é muito importante na área de dados, porque você tem que executar, você tem que trazer um resultado final. Se você está aprendendo uma linguagem de programação ou uma ferramenta de BI, a melhor forma de você demonstrar que você realmente entendeu aquilo é criando um produto. E o portfólio é provavelmente a melhor forma de fazer isso fora trabalho. Então, se você estiver numa empresa já criando coisas, resolvendo problemas do dia a dia, essa é a melhor forma disparada. Você já conecta aquilo com o negócio e já mostra que o que você está fazendo é realmente útil para o mundo, que aí é um passo ainda mais superior, ainda mais além. Segundo fator é que o portfólio, se ele for mais completo, geralmente ele vai te forçar também a utilizar diferentes ferramentas técnicas para chegar naquele resultado final. Ou seja, o Power BI, vamos usar esse exemplo aqui do Power BI. Até na hora de gerar ali aquele conteúdo que você tem que gerar naquele portfólio, aquela dashboard, você vai ter que conhecer sobre gráficos, que provavelmente você vai querer mostrar isso na sua apresentação. Você vai ter que praticar também a sintetização de ideias, ou seja, você não vai criar uma coisa super longa e que não serve para nada, o portfólio vai te ajudar a sintetizar as coisas. E além disso, em muitos casos, a criação daquele projeto vai te forçar a trabalhar com ferramentas de limpeza de dados, por exemplo. Então, se você está criando, esse portfólio seu está baseado ali no Power BI, em muitos casos você vai ter que limpar aqueles dados anteriormente. Ou seja, para você chegar no resultado final, você vai ter que conhecer diferentes ferramentas. Então, para você, mesmo sabendo que a importância aqui
não é tão grande quanto as pessoas acham na hora de apresentar um portfólio para uma empresa, ou seja, as pessoas nem pedem tanto assim, saiba que o portfólio vai te ajudar a praticar tanto aquela ferramenta técnica que você está se propondo a trabalhar, a utilizar naquela empresa, quanto a unificar diferentes ferramentas técnicas e chegar no resultado final. E isso, consequentemente, vai te trazer também um domínio maior de gestão de projetos, ou seja, você vai ter uma capacidade maior de saber o que você precisa tecnicamente para chegar naquele resultado final e se organizar da melhor forma possível. Eu sei que parece um pouco abstrato quando eu falo isso, mas tenta imaginar que nas empresas você tem pessoas que são realmente resolvedoras de problema, ou seja, tem um problema novo ali. Aquela pessoa pode até não resolver da melhor forma possível, mas ela tem a cabeça de resolver aqueles problemas. Então ela consegue sintetizar o que está acontecendo, consegue falar com as pessoas certas, buscar soluções ideais técnicas, não técnicas e chegar no resultado final para resolver aquele problema. E aí são vários passos, são várias ideias aqui, a gente pode até explorar mais isso aqui no canal. Eu até falo bastante disso, na verdade. E tem as outras pessoas que ficam perdidas, elas não têm essa capacidade de gerenciar um projeto. Então elas não conseguem quebrar o projeto em partes e resolver o problema, então elas desesperam. São pessoas mais operacionais, geralmente, as pessoas que você tem que falar, cara, faça isso, faça aquilo. Então, você que está entrando na área de dados, você tem que querer se espelhar nesse primeiro caso. Você tem que ser um resolvedor, uma resolvedora de problemas. E o portfólio, a criação de uma dashboard mais complexa vai te ajudar a chegar lá, por quê? Para chegar naquele resultado final, você vai ter que dominar ferramentas distintas e entender quais são as prioridades para chegar até aquele resultado final. Não vai ser simplesmente uma pessoa te pedindo, cria aí uma dashboard em Power BI colocando o gráfico A e B da cor azul. Não vai ser isso. Você mesmo vai ter que pensar no que você vai criar de resultado final. E até chegar lá, cara, vai ser assim muita prática de sintetização dessas ideias. Bom, já enrolei bastante, mas assim, espero que tenha ficado clara essa parte da importância do portfólio, que assim, não é o que o pessoal pensa, não é porque as empresas pedem. Para você que já tem experiência, aposte na sua experiência, aposte em saber responder as perguntas de entrevista, tanto de soft skills quanto de hard skills. Foque no que você sabe e saiba responder essas perguntas. E foque também em praticar esses case studies que a gente vê bastante por aí. Isso sim a gente vê muito. Então a pessoa te passa um problema, te dá 1 dia, 2 dias, 1 semana, depende da complexidade do problema, e você tem que apresentar isso. E aí, no case também, assim como no portfólio, você vai ter que praticar diferentes habilidades e no topo disso você ainda vai ter que adicionar a pressão de tempo. Você tem que entregar, geralmente as empresas geralmente colocam um período ali que não é tão confortável assim, elas te dão tempo para fazer as coisas, mas não vão te dar assim 1 mês para fazer, geralmente. E além disso, a apresentação, você vai ter que apresentar isso para, sei lá quem na empresa ali. Às vezes você vai ter assim 10 pessoas assistindo essa apresentação sua, ou pessoalmente, ou apresentando por call, mas isso já te força também a trabalhar soft skills de uma forma diferente. Então, para você que já tem experiência, foque em resolver casos, porque é isso que as empresas vão te pedir. Mas se você não tem experiência, e se você quer praticar mais, portfólio. Vamos dividir agora o vídeo. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas ele é muito importante. Muita gente me pede e me pergunta sobre esse assunto. E nessa primeira parte, antes de começar o seu portfólio, tente entender o que você está buscando. Você está buscando simplesmente aprimorar algumas habilidades técnicas, você quer trabalhar mais, você quer fazer algumas coisas que estão relacionadas com o trabalho do dia a dia ali de um analista, de um cientista de dados, de um analista de BI, porque são tipos de portfólio diferentes. E o tipo de empresa que você vai aplicar também vai ser diferente. O que eu te recomendo então é o seguinte, eu sempre falo isso aqui no canal, vai lá na vaga que você quer aprender, que você quer aplicar e olha o que essa vaga está pedindo, quais são as habilidades técnicas e não técnicas também que essa empresa está pedindo. E isso vai te dar uma maior visibilidade do que você realmente tem que aprender, praticar, apresentar para aquela empresa. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, se a empresa está pedindo Python, por exemplo, ele nem mencionou Power BI, por exemplo, não adianta nada você ficar trabalhando ali com Power BI e demonstrar que você sabe Power BI, tanto para passar naquela vaga, porque a empresa provavelmente não vai nem te perguntar nada, não quer nem saber, vai ser um nome a mais, claro, uma habilidade a mais, mas, sei lá, vai que a empresa está muito mais focada e está procurando para aquela vaga específica pessoas que dominem mais o Python, e aí é muito mais vantajoso você criar um portfólio já mais baseado no Python. Você pode usar os dois e tudo, mas entenda assim, eu tô colocando extremos aqui para você tentar entender isso. Um outro exemplo poderia ser o tipo de ferramenta mesmo de BI, ferramentas que realmente competem entre elas, as mais utilizadas no Brasil, Tableau e Power BI. Não adianta nada, o Data Studio também, né? O Looker Data Studio, porque é mais simples, de graça e tal. Então,
não adianta muita coisa você focar na ferramenta errada se você chega lá e a empresa nem precisa dessa ferramenta. Tanto na hora de apresentar o portfólio, porque vai passar batido ali, quanto nas perguntas que essa empresa vai te fazer. Mas assim, todo conhecimento que você adquire, ele vai ser válido. Só tô te falando aqui, cara, foca na ferramenta que a empresa vai te pedir, não perde tempo com outras por enquanto. Depois você pode aprender as outras. Inclusive mudar dentro da empresa. Se você acha que uma ferramenta funciona bem, você vai ganhando mais espaço na empresa, você pode introduzir uma ferramenta nova na empresa. Muita empresa é aberta para esse tipo de coisa. Porque às vezes a pessoa que definiu que ferramenta que vai ser utilizada nem está tão focada assim na parte de dados do jeito que a gente imagina. Então vamos lá, você já tem uma ideia que você tem que dar uma olhada antes no que a empresa está buscando, até antes de começar a construir esse portfólio. E aí existem alguns modelos que a gente vê por aí de portfólio, e eu vou citar 3 principais que eu vejo por aí. Mais uma vez, eu estou simplificando esse assunto. Você pode unificar esses 3 modelos e ter no mesmo portfólio. Você pode, inclusive, ter projetos distintos nesse portfólio. Mas vamos lá. Os 3 principais modelos que a gente vê por aí são, primeiro, a visualização ali direta dos dados, que é um portfólio que eu diria que se assemelha mais com o que um analista de BI faz no dia a dia. Que beleza, é importante, mas eu falei no vídeo passado como é que isso tem mudado, como é que a cultura das empresas tem mudado ultimamente. Se você não tem intenção ali realmente de trabalhar como analista de BI, cara, assim, aprende a fazer esse, mas não perde tanto tempo não, porque esse tipo de portfólio te ajuda a dominar as ferramentas, te ajuda a entender mais sobre gráficos, que é super importante, mas depois ele começa a ficar mais fácil ali. A ideia é a mesma quase que sempre. Depois que você entende como é que gráficos funcionam, como é que a criação dessas dashboards e a visualização em geral funciona, você não vai ter muito mais o que fazer ali. Então, essa visualização pura ali é uma coisa mais relacionada com o que o analista de BI faz. Analista de dados, cientista de dados tem que saber fazer também. Mas ali, o que eu quero dizer? Nesse portfólio vai ser basicamente uma dashboard, não vai ter muita conclusão ali, mas a pessoa que está vendo aquilo pode tirar as próprias conclusões. Então, geralmente isso é útil numa empresa quando? Quando você tem um executivo que não domina aqueles dados, por exemplo, ou não tem tempo para mexer com aqueles dados, ele contrata o analista de BI ou analista de dados para trabalhar com aqueles dados e gerar uma dashboard ou um report, e essa pessoa pode visualizar aqueles dados ali no dia a dia, semanalmente, mensalmente, e na hora que quiser. E aí a pessoa pode tirar as próprias conclusões sem precisar filtrar os dados, sem precisar trabalhar com os dados. O segundo tipo, ele já vai provavelmente forçar a trabalhar com mais etapas. Então você vai apresentar aqueles dados da empresa. O que você vai ter que geralmente fazer? Então vamos pegar um exemplo, eu vou até dar exemplos aqui de páginas na web que você vai conseguir encontrar esse tipo de dados. São várias aí, eu vou citar algumas. Mas basicamente vamos lá, supor que você pegou os dados demográficos de um lugar e aí conseguiu gerar alguma análise relacionada com esses dados demográficos. E aí a partir disso você pode gerar tendência, gerar um montão de coisa. Isso vai mostrar que você domina a parte de extração dos dados, a limpeza, trabalhar com esses dados e gerar um report final. Isso também pode ser parte de um portfólio. Esse eu já vejo mais importância porque ele vai te forçar a dominar cada um desses passos dos dados. Então são 4 passos principais, você vai dominar praticamente todos eles. Em muitos casos você não vai, o último onde você tem que apresentar os dados, talvez você não tenha que fazer tanta coisa nesse caso, você vai só simplesmente apresentar os dados mesmo em si. Mas isso mostra que você sabe o que você está fazendo no processo de trabalhar com esses dados. Então esse é útil porque ele vai te ajudar a dominar mais ferramentas e isso vai dar um storytelling para a própria empresa entender que você entende daquilo. Você está mexendo com aquele... O que você está fazendo ali desde o início daqueles dados até o resultado final. Esse também eu já acho mais importante do que o primeiro, mas aí você vai ter que dominar os dois. Uma hora ou outra você vai ter que saber os dois. Terceiro caso, que na minha opinião é o mais importante, é o que mais assim... enche os olhos ali de qualquer entrevistador que realmente entende do negócio, é o de resolver problemas reais. Então, se você tiver a capacidade de resolver, de propor alguma coisa baseada nos dados, então, o processo é muito similar a esse segundo, onde você vai trabalhar com os dados, extrair, fazer tudo aquilo, mas no final você vai resolver um problema que realmente existe. Porque você poderia fazer uma análise falando sobre porcentagem de pessoas que estão, por exemplo, desempregadas no Brasil. Você pode fazer essa análise e apresentar isso, que seria o caso 2. Agora, se você faz toda essa análise e a partir disso faz ali uma análise de Pareto, por exemplo, baseada nessa análise sua, e traz uma conclusão do que poderia ser feito, cara, esse é um outro nível, porque além de dominar todas as ferramentas que você mostrou no caso 2, você está dominando esse senso seu de querer resolver problemas, que isso é o que toda empresa séria procura num profissional, está realmente resolvendo e propondo uma coisa realista ali.
Além disso, você está demonstrando que você sabe o que você está fazendo. Você não está simplesmente seguindo algumas fórmulas de como limpar os dados, de como apresentar esses dados. Você está realmente conectando aquilo com o mundo real, com o negócio. Eu vejo muito mais importância nesse terceiro. Se você tiver condições de fazer isso, cara, faça. Proponha alguma coisa. Mesmo que não seja a melhor ideia do mundo, pelo menos você está chegando num ponto ali que vai ser um executável para aquela empresa. E pelo menos você vai criar aquela comunicação onde o outro lado não vai falar simplesmente, uau, você domina as ferramentas. O outro lado vai questionar a sua ideia ou vai apreciar a sua ideia e vai querer aplicar a ideia na própria empresa. Então imagina, esse é um caso, acho que não é todo mundo que consegue fazer isso, então assim, eu acho que é meio que uma escadinha, tem os 3 tipos, o primeiro e o segundo. Eu te recomendo já começar a praticar isso, se você quer trabalhar com portfólio. E o terceiro, eu já acho que é uma coisa que assim, vai vir naturalmente do segundo. Depois que você acaba o segundo caso, de analisar tudo e ter aquela conclusão final dos dados, qual que é o próximo passo? É recomendar alguma coisa. Que em muitos casos, infelizmente, tem muitos profissionais que trabalham com dados, eles não têm nem tanta força suficiente nas empresas, nem tanta vontade de resolver problemas, então eles ficam simplesmente presos a essa parte do BI, e aí os executivos pegam aquela análise toda que o cara trabalhou e aplica e recomenda alguma coisa. Então assim, a minha intenção aqui do canal é que você viu a entrada, é que você seja um profissional mais data-driven. Eu não estou falando para você se tornar um analista de dados aqui. Eu estou te falando que, cara, se você tem a condição de entender esses dados e ainda conectar isso com o negócio e ser um profissional mais data-driven, tomar decisões baseadas em dados, aí sim que eu acho que está o segredo de tudo. E uma pergunta que sempre me trazem é aonde que eu tenho que colocar esse portfólio, onde que eu vou deixar ele disponível para os entrevistadores ou para outras pessoas, os curiosos aí. Bom, eu não tenho uma resposta 100% correta aqui, porque vai depender do tipo de portfólio que você está criando. Em geral, algumas ferramentas que eu, pelo menos, te recomendo dar uma olhada, ver o que encaixa melhor para o seu caso. Não se preocupa tanto com isso desde o início, porque você tem que se preocupar com o que você tem que apresentar ali, com o conteúdo desse portfólio, as ferramentas que você está trabalhando, as habilidades que você está desenvolvendo. Mas como apresentar isso? Ferramenta mais utilizada quando tem código no meio é o GitHub. Então, assim, qualquer empresa de tecnologia que trabalha ali com código no dia a dia, ela pelo menos sabe o que é GitHub. Se você compartilhar isso e deixar pública a sua pasta, acabou, não tem muito erro. Inclusive, é fácil de você conectar isso com o segundo ponto, que é seu próprio currículo. Então, se você quiser não ocupar tanto espaço da empresa, já que você tem experiência, por exemplo, com dados, mas você quer deixar claro que você tem portfólio, mas você não quer colocar coisa demais ali, por exemplo, vamos supor que você está enviando o seu currículo e seu portfólio por e-mail. Você pode simplesmente colocar o link do seu GitHub dentro do seu currículo e uma seção ali focada em chamada portfólio, não sei. Então você pode colocar o link desse portfólio que está no GitHub em qualquer lugar que você quiser. Esse é um exemplo. Geralmente, assim, eu acabo recomendando o GitHub porque, cara, a ferramenta é gigantesca. Todo mundo de tecnologia praticamente conhece a ferramenta e fica muito flexível de você mandar somente o link, você não precisa fazer o upload dos arquivos. Além disso, existem outras formas. Se a empresa te pedir diretamente, assim, ó, me manda então o seu portfólio, você pode também mandar o código diretamente por e-mail, por exemplo. Acho que vai depender muito do que a empresa pediu. Então, em geral, para evitar, já que se não tiver uma forma de mandar isso, GitHub, coloca o link do GitHub em diferentes lugares. E agora uma dica extra quando a gente pensa nessa apresentação. Em muitos casos, e aí vamos supor que no seu currículo você tenha somente ali esse link do GitHub, o que você pode fazer também para agregar ainda mais valor é explorar esse portfólio que você já tem e transformar ele em canais de comunicações diferentes. Então isso é uma coisa que marketing faz muito bem. Você tem um conteúdo já ali, você utiliza esse mesmo conteúdo em canais diferentes. Então você pode tanto, às vezes, criar um vídeo aqui no YouTube, mas assim, o que geralmente o pessoal faz é criar um artigo, por exemplo, no LinkedIn, onde você vai explorar as conclusões desse portfólio, principalmente se foi o terceiro caso, onde você já tem ali conclusões e recomendações para aquela indústria. Então você vai criar um artigo, escrever um texto ali no LinkedIn mesmo, ou você vai escrever isso num Medium, em alguma página onde que você possa ali mostrar o que foi feito. Isso vai dar ainda mais brilho no seu portfólio, principalmente para a pessoa que não é tão técnica. Essa pessoa vai olhar, muitas vezes não vai nem abrir o que você tem no GitHub, mas vai ver que você fez alguma coisa, você vai provavelmente colocar os gráficos principais, as conclusões principais nesse artigo, e isso vai trazer uma importância muito maior pelo fato de muitas pessoas não terem o conhecimento técnico nem de abrirem o arquivo que você tem lá no GitHub. Muita gente não vai nem saber baixar aquilo. Então,
A pessoa não técnica, né, que eu tô falando. Então, utilize isso a seu favor. Se você tem um portfólio bacana, cara, escreva um artigo no LinkedIn, posta e deixa ali. Você pode utilizar isso também a seu favor nas entrevistas também. Você pode mandar o artigo todo e ao invés de mandar somente a pasta. E finalmente, essa é provavelmente a pergunta que eu mais recebo no canal. Onde que você vai encontrar esses dados e a ideia também? Porque em muitos casos você nem sabe o que você quer mostrar no portfólio. Você sabe que você quer mostrar alguma coisa, mas você nem sabe ainda. Então eu já expliquei nesse vídeo quais são as formas de você saber qual ferramenta você precisa utilizar, mas isso não respondeu ainda qual que é a análise que você quer fazer. Então assim, existem dois caminhos aqui. Na verdade, três caminhos. Vamos lá. Tem o primeiro caminho, que é se você já tem uma ideia muito clara do que você quer fazer, então você tem um tipo de projeto que você quer demonstrar, e aí basta você saber onde você vai encontrar esses dados, e aí eu vou dar alguns exemplos de páginas aqui que podem te ajudar com isso, onde você tem dados ali disponíveis de graça, de todo tipo que você imaginar. Isso é bastante importante para você praticar também, independente do portfólio. Então você já tem uma ideia clara, que geralmente não é o caso, a não ser que você já tenha experiência com dados, ou sei lá, você tem uma coisa muito específica, esse é um caso muito específico. Tem o segundo caso, que é quando você não tem a ideia clara. E aí, quando você não tem a ideia clara, a minha recomendação é começar pela fonte primeiro, pela fonte dos dados. Então, já que você não tem a ideia, abra uma dessas páginas que eu vou te passar aqui agora, vê o que tem disponível, vê se tem alguma indústria que você gosta, tenta, se possível, conectar isso com as empresas que você está aplicando. Se tem alguma indústria ali, por exemplo, de telefonia, e aí você sabe que é uma coisa que você gosta, que você quer aplicar para as empresas que estão lá. Se você acha algum banco de dados relacionado com telefonia não, é telecomunicações, vai lá, explora esses dados e tenta trabalhar neles e tenta aplicar uma dessas três ou as três estratégias que eu te passei aqui no início do vídeo. E tem o terceiro caso, que é, para você que está começando na área, é realmente a forma que eu recomendo, porque se você está totalmente perdido, perdida, é uma forma que vai conectar tanto o aprendizado, quanto essa parte do portfólio já vai vir naturalmente. Que é fazendo uma formação mais completa, não essas formações super longas, super caras. Eu sempre falo aqui no canal, não sou patrocinado nem nada, mas quem dera um dia, mas tem essa formação da Google, pelo Coursera, que não é cara, você paga por mês e você pode ficar ali. Tem gente que termina essa formação em 1 mês e meio, 2 meses, é totalmente assim, possível você terminar uma formação dessas. E aí, no final da formação, você tem que criar um portfólio que vai ser somente seu. Então, a própria formação vai te ajudar a dar o passo a passo ali desse portfólio. Por que eu acho que essa é a melhor forma para a pessoa que está começando? Caso você goste de curso e tudo mais. Tem gente que é autodidata, cara, pega um livro, você vai ver que você vai ter muita ideia também. Não precisa ser esse aqui não, tem vários livros aí, mas esse aqui é o melhor. Mas assim, se você quer fazer uma formação dessas, aproveite, porque na própria formação dessa da Google, por exemplo, ou da IBM também, tem um portfólio ali, não é tão bom quanto o da Google, mas é o seguinte, vou deixar o link das duas, dá uma olhada aí se você quiser. Mas o da Google, por exemplo, eles vão te trazer várias ferramentas. Então, na nova, por exemplo, eles já vão te mostrar como é que Python funciona, o Google Sheets. A anterior tinha R, então você tem as duas opções. Além disso, o Data Studio. Então, assim, você já vai ter um set de ferramentas e no portfólio eles já vão te guiar de uma forma, depois de finalizar ali a parte teórica do curso e todas as provas e tudo, você vai criar um portfólio que vai te forçar a utilizar essas ferramentas que você aprendeu lá atrás. Então, assim, essa é uma forma que eu vejo mais natural de imitar o que acontece dentro de uma empresa. É claro que é muito mais controlado, um ambiente muito mais controlado do que uma empresa, mas pelo menos você tem essa chance de conectar as ferramentas e você não fica totalmente perdido procurando as coisas pela internet. Mas vamos lá, voltando à segunda forma, que é quando você não tem ideia, e supondo que você não queira fazer nenhuma formação que tenha o portfólio, a forma que eu acho que você pode procurar a ideia é justamente buscando esses bancos de dados. Então, olhando ali as empresas e tudo mais e buscando os bancos de dados. Então, alguns exemplos de páginas aqui que geralmente o pessoal utiliza. Eu realmente recomendo que você tenha essas páginas aí salvas nos favoritos, para você dar uma olhada no tipo de dado que existe, como é que eles funcionam e tudo mais. Então, uma das mais comuns internacionalmente é a Kaggle. Então, a Kaggle é basicamente uma plataforma que as pessoas têm concurso ali de analistas, cientistas de dados, tem muitos dados disponíveis de graça, tem desafios, tem desafio de todo tipo ali. Eu realmente recomendo que você conheça essa página se você não conhece ainda. Segunda, eu acho que é uma opção também que vale a pena dar uma olhada, porque tem muita coisa bacana, que são dados demográficos do governo. Então você pode entrar na página do governo e buscar o tipo de dado que você está procurando, e aí você vai provavelmente encontrar muita coisa bacana também. E em muitos casos não são bem explorados assim. E eu recomendo do governo porque são dados ali que
são oficiais, né, que eu acho que traz um peso, traz uma importância diferente. Em muitos casos da Kaggle você vai pegar uma coisa ou teórica, criada, ou de alguma empresa muito específica. Então, que é bacana também, é importante do mesmo jeito. Mas o do governo é um dado real ali, uma coisa mais oficial, digamos. Então você pode dar uma olhada nos dados demográficos. E por que demográficos? Porque geralmente quando a gente está analisando dados, eu não conheço nenhum analista ou cientista de dados que nunca teve que entender comportamento humano, comportamento demográfico, acaba entrando em praticamente tudo. Sei que talvez para análise específica que você esteja fazendo não vai entrar, mas, cara, demográfico é uma coisa que cai muito em qualquer tipo de empresa. Outro exemplo, Google BigQuery Public Data. Então, a própria Google disponibiliza vários dados ali que você pode trabalhar também. Então, tudo na nuvem, você pode descarregar esses dados e trabalhar com eles. E o último lugar, GitHub. Então, eu dei o exemplo do GitHub. Você pode, inclusive, utilizar o GitHub a seu favor para modelar o seu portfólio utilizando outros portfólios. Não vai copiar, não pega o portfólio de outra pessoa, porque muita gente deixa público, você pode achar isso pela internet. Mas você pode utilizar para modelar o seu próprio portfólio, que a ideia é melhor que essa. Você olhar ali o portfólio de uma pessoa que já está na indústria que você está querendo trabalhar, você tem ali tudo disponível, que a pessoa deixou público, você pode descarregar tudo, ver o que a pessoa fez. Muita gente deixa, inclusive, a apresentação final ali dentro da pasta. Você pode dar uma olhada naquilo e aprender sobre o que a pessoa fez, ver ali o currículo da pessoa, não vai pegar qualquer um também, e a partir disso, tanto utilizar os dados que aquela pessoa deixou disponível, quanto modelar a sua análise baseada no que aquela pessoa fez. Espero que o vídeo tenha sido útil, ficou um pouco mais longo, mas me conta aí, foi útil para você? Você já tem um portfólio? Não tem? Se você tiver, deixa aí nos comentários, por favor, até para a gente ajudar o pessoal que não tem ainda e para dar uma visibilidade no seu trabalho. Deixa aí que eu sei que muitos de vocês já têm, se já me mandaram, deixa aí então nos comentários. Meu nome é Danilo, muito obrigado pela atenção, um abraço e até o próximo vídeo.